Vamos imaginar o cenário. Uma cidade lendária. A última fortaleza de um império com 1000 anos está prestes a enfrentar um exército gigantesco. Esta é a história da queda de Constantinopla, um acontecimento que, acreditem, mudou mesmo o mundo para sempre. Vamos mergulhar nisto. Ok, para começar, vamos olhar para os números, porque são impressionantes. De um lado, temos cerca de 7.000 defensores a proteger a sua casa. Do outro, um exército otomano com, no mínimo, 80.000 soldados. Façam as contas, são mais de 10 para 1. Desde o início que esta era uma luta de David contra Golias, mas numa escala absolutamente épica. Mas como é que se chegou a este ponto? Bem, uma batalha desta dimensão não acontece do nada, claro. Foi o resultado de anos e anos de tensão, o confronto final entre dois mundos. De um lado, um império antigo a desmoronar-se, e do outro, uma nova superpotência cheia de vontade de conquistar. Ora bem, de um lado tínhamos o Império Bizantino, que, sejamos honestos, já tinha tido dias bem melhores. Pensem numa espécie de campeão de boxe envelhecido. Ainda tem o nome, a fama, mas já está fraco e bastante isolado. Até as suas muralhas, que eram lendárias, estavam a começar a ceder. E do outro lado, o Império Otomano, jovem, forte, cheio de energia e pronto para o combate. E à frente de tudo isto estava o sultão Mehmed II. Tinha apenas 21 anos, imaginem só, 21 anos, e uma ambição de ferro, conquistar Constantinopla a todo o custo. Mas então, por que é que esta cidade era assim tão importante? Por que é que toda a gente se preocupava tanto? Porque Constantinopla, bem, não era só um conjunto de edifícios e ruas, era um símbolo. Era a última grande peça de um império que em tempos tinha sido gigante. Para a Europa cristã, era a sua grande fortaleza no Oriente. Se aquela cidade caísse, não era só uma cidade que desaparecia, era o fim de uma era inteira. E é aqui que chegamos ao cerco, à batalha em si. E tudo se resumiu a um confronto épico, quase de filme. De um lado, muralhas antigas, supostamente indestrutíveis, e do outro, a tecnologia mais recente e mortífera da época, os canhões. As defesas da cidade eram de facto lendárias. Falamos das muralhas teodosianas, construídas quase 1000 anos antes. Não era uma parede, era um sistema de 3 camadas de muralhas. A parede interior tinha quase 5 metros de espessura. Pensem nisto. Durante 1000 anos, exército atrás de exército tentou derrubá-las e falhou. Toda a gente, sem exceção, achava que eram impenetráveis. Portanto, o grande quebra-cabeças para o sultão Mehmed era este. Como é que se deita abaixo umas muralhas que resistiram a tudo e a todos durante um milénio? A resposta que ele encontrou, bem, essa ia mudar as regras da guerra para sempre. E a resposta foi artilharia. O que é artilharia? Basicamente são armas de grande calibre, como canhões. E Mehmed não se limitou a trazer uns canhões quaisquer, não. Ele foi all-in, apostou tudo nesta nova tecnologia. Encomendou canhões gigantescos, maiores e mais potentes do que qualquer coisa que o mundo alguma vez tinha visto. E quando digo gigantescos é mesmo a sério. O canhão principal, construído por um engenheiro chamado Orban, media mais de 8 metros de comprimento. Para se ter uma ideia, é mais comprido do que um autocarro dos dias de hoje. Era uma coisa tão pesada que foram precisas dezenas de bois só para o arrastar, muito lentamente, até ao campo de batalha. Era, sem dúvida, a super-arma daquela época. E o que é que uma arma destas disparava? Disparava bolas de canhão feitas de pedra, cada uma com quase 600 quilos. 600 quilos! Isso é mais ou menos o peso de um urso polar pequeno. Agora imaginem o impacto de uma coisa dessas a bater contra uma muralha de pedra. Era absolutamente devastador. As muralhas, que tinham durado 1000 anos, começaram, simplesmente, a transformar-se em pó. Mas atenção, os canhões não eram a única carta na manga de Mehmed. Ele tinha outro plano. Um plano tão, mas tão audacioso, que ninguém estava à espera. Honestamente, parece uma coisa tirada de um filme de ação. Ora, o problema era este. A entrada do porto principal da cidade, o chamado Corno de Ouro, estava bloqueada por uma corrente de ferro maciça. Pensem nisto como um portão gigante debaixo d'água. Impossível de passar. Isto significava que a marinha otomana estava completamente presa do lado de fora, sem poder atacar por mar. Então, o que é que Mehmed fez? Algo impensável. Ele pensou, se não conseguimos passar pela água, vamos passar por terra. Sim, ouviram bem, ele mandou construir uma estrada de troncos de madeira por cima de uma colina, depois cobriram os troncos com gordura animal para ficarem bem escorregadios e numa só noite arrastaram 70 navios por essa estrada e voltaram a pô-los na água já dentro do porto. Imaginem o choque dos defensores quando acordaram de manhã e viram uma frota inimiga a flutuar no seu porto, que era supostamente seguro. Foi um golpe de mestre.
Com as muralhas a serem bombardeadas sem parar e agora com uma frota inimiga dentro do seu próprio porto, a situação para os defensores era desesperada. Estavam encurralados. O fim estava próximo. Vamos então ver o que aconteceu nas últimas e decisivas 24 horas do Império Bizantino. Pouco antes do assalto final, Mehmed deu ao imperador Constantino XI uma última oportunidade para se render. A resposta do imperador ficou para a história. Não tenho autoridade para vos dar a cidade. Preferiria morrer a defendê-la. A mensagem era clara. Não haveria rendição. Iriam lutar até o último homem. E o assalto final começou, madrugada de 29 de maio. Primeiro, os otomanos atacaram em vagas, uma após a outra, para desgastar os poucos defensores que restavam. Depois, por volta das 3 da manhã, Mehmed lança as suas tropas de elite, os janízaros. Eram soldados de elite, treinados desde crianças para serem máquinas de guerra. A luta foi brutal, mas o ponto de viragem, o momento decisivo, aconteceu perto das 5 da manhã. Um pequeno portão, a Kerkoporta, foi encontrado destrancado. Um erro fatal. Os soldados otomanos entraram por ali, subiram a uma torre e hastearam a bandeira. Foi o sinal. O pânico instalou-se e a defesa que tinha aguentado heroicamente durante semanas desmoronou-se em questão de minutos. A meio da tarde desse dia, o sultão Mehmed II entrava vitorioso na cidade. E quanto ao último imperador, Constantino XI? Diz-se que ele retirou as suas vestes reais para não ser reconhecido e foi visto pela última vez a lutar ombro a ombro com os seus soldados, antes de desaparecer no meio do caos. O seu corpo nunca foi formalmente identificado. E com ele, acabava ali uma linha de imperadores romanos com quase 1500 anos de história. O Império Romano tinha, finalmente, caído. Mas a queda de Constantinopla não foi só o fim de uma cidade, nem sequer só o fim de um império. Foi um verdadeiro terremoto histórico. As ondas de choque deste evento espalharam-se pelo mundo inteiro e transformaram-no. Vamos perceber como. A mudança mais imediata, claro, foi na própria cidade. Constantinopla passou a chamar-se Istambul e tornou-se a nova e poderosa capital do Império Otomano. A sua maior catedral, a incrível Águia Sofia, foi preservada, mas convertida numa mesquita. Era um sinal claro para todo o mundo de que uma nova era tinha começado. Mas os efeitos sentiram-se muito para além das muralhas da cidade. Primeiro, o comércio. Com os otomanos a controlarem as rotas terrestres para a Ásia, os países europeus tiveram de procurar novos caminhos pelo mar. Isto deu o pontapé de saída para a Era dos Descobrimentos. Viagens como as de Vasco da Gama ou Cristóvão Colombo foram, em parte, uma consequência disto. E depois, o conhecimento. Muitos sábios e artistas fugiram de Constantinopla e levaram consigo para a Itália livros e conhecimentos antigos da Grécia e de Roma, que se tinham perdido na Europa. Esta redescoberta ajudou a alimentar o Renascimento, um dos períodos mais importantes e criativos da nossa história. É por todas estas razões que a queda de Constantinopla é um marco tão fundamental. Para muitos historiadores, este evento marca o fim simbólico da Idade Média e o início da Idade Moderna. É um daqueles momentos raros na história em que podemos apontar para um dia específico no calendário e dizer: foi aqui que o mundo mudou de rumo. E isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. Em 1453, a tecnologia que mudou as regras do jogo foram os canhões. E hoje, qual é a invenção ou a ideia que poderá ter um impacto tão grande no nosso mundo como os canhões tiveram naquela altura? Fica a reflexão. Obrigada por terem acompanhado esta história.